Ele coloca a necessidade de começar a se pensar uma teoria, claro, levando em conta toda a história da educação e pensando aí nos elementos do nosso país, da nossa diversidade geográfica e a nossa história mesmo, enquanto organização social. Um outro elemento que ele levantou era a constante tensão entre os interesses públicos e privados. O Brasil sempre teve esse movimento de iniciativa privada, tentando de alguma forma usufruir, explorar, retirar algum tipo de nicho, de espaço dentro da iniciativa pública, para com isso também ter algum tipo de lucro, algum de capital. E a insuficiência teórica dos profissionais da educação, quer dizer, a dificuldade de formação de professores. Nós temos hoje ainda uma dificuldade muito grande de formação de professores. Imagina no final da década de 70, que era maior ainda. Hoje nós ainda encontramos, agora esses dias eu estive num evento de comemoração dos 40 anos da Pedagogia Histórico-Crítica, que foi lá em Salvador. E aí eu encontrei uma professora do Acre, Rio Branco. Aí ela falou, nossa, quando a gente vai para os interiores ali ainda, tem muito professor sem formação, tem muitas pessoas ainda atuando como professores com o 6º ou 9º ano, ou às vezes ainda na metade lá do ensino fundamental, parte 2. Então pelo nosso atraso histórico, em termos de organização social, em termos de organização de Estado, porque a gente já poderia, em 500 e poucos anos, ter algo mais organizado, Então, esse atraso histórico também é intencional, As políticas governamentais têm uma intenção de manter esse descompasso mesmo, E aí a gente acaba, ainda em pleno século XXI, ano 2019, professores atuando, então, sem nem ter terminado o ensino fundamental. Então, imagina a situação lá no final da década de 70, do século passado. Então, esses eram os principais problemas que o Saviani observou e, consequentemente, ele foi propondo o que deveria ser colocado e tentando superar essas dificuldades. E a principal contribuição dele foi pensar na produção, na construção de uma teoria pedagógica fundamentada em autores mundiais, mas voltada para o nosso contexto, fazer a delimitação dessa pedagogia. E foi aí que ele começou a escrever os primeiros elementos da pedagogia histórico-crítica, e que a gente teve acesso em forma de livro nos anos 80 e acho que 84, 85. Então, a teoria da pedagogia histórico-crítica, inicialmente escrita por Saviani, agora tem muitos outros colaboradores, muitos autores trabalhando em disciplinas, em etapas, em modalidades e assim por diante, veio para cumprir esse papel, tentar contribuir em um dos pontos que ele levantou que era problemático no Brasil, que era o transplante cultural, Tá sempre indo buscar teorias fora, sendo que o problema não é só você beber lá fora, na fonte lá fora. A questão é que muitas vezes a gente faz a implantação aqui achando que o caminho é o mesmo, e o caminho não é o mesmo. Você pegar uma teoria que deu certo numa rede lá de uma cidade na França e você implementar aqui, é muito diferente. Pela própria história daquele país e pela própria história de formação de professores e estrutura das escolas daquele país. Eu tive quase um ano em Londres, onde eu fiz meu estágio pós-doutorado. E eu fui conhecer um pouco mais o trabalho com o currículo lá. E o meu filho aí estudou 8 meses, numa escola pública lá em Londres. E eu já sabia disso, por a gente ver, por a gente ler em alguns lugares, mas daí eu percebi que isso às vezes nem todo mundo compreende. Porque nós aqui, nossa situação de precarização, de carga horária e de espaço físico é tão grande que a gente ocupa a mesma escola, às vezes manhã, tarde e noite, Uma turma de manhã, uma turma à tarde e muitas vezes uma turma à noite. E lá não, o horário de aula das crianças, e até mesmo depois dos jovens, lá no ensino médio,
é 6 horas, né? Então, meu filho entrava na escola às 9 horas e saía 3h30 da tarde. Esse era o horário regular dele. Não é um horário de tempo integral, é horário regular. Entra às 9 e sai às 3h30. Aí, historicamente é isso, não sei quando que começou, mas sempre foi dessa forma. As famílias já estão organizadas para esse horário, atender, levar, pregar, enfim, tem toda a organização que cada um vai buscando conforme a sua necessidade. Então, isso representa o quê? Isso representa que um professor não tem mais de um período por dia de trabalho. Ele trabalha, o período dele é das 9 às 3h30 da tarde, né? Ele não tem essa correria louca que muitas vezes a gente tem de sair de um local e ir para outro local, não conseguir nem almoçar direito, né? Nós temos os professores do ensino fundamental 2 e do ensino médio que, dependendo da disciplina, trabalham em 4, 5 escolas. Então, gente, como que o professor desse vai conseguir dar conta, né, de tantos alunos, de tantas turmas, de tantas avaliações, de fazer um trabalho diferenciado e todas as políticas que nos atacam constantemente? Agora, eu conversando, eu tenho uma amiga lá em Foz do Iguaçu que ela é professora de língua portuguesa do ensino médio e também, eu acho que do 7º ou 8º ano, e ela me falou: olha, está vindo agora a prova Paraná, né? E o que é a prova Paraná? É parar de reprovar aluno. Então, vem toda uma política de pressão, de direcionamento de você parar de reprovar aluno, independente do que se ele domina ou se ele não domina o conhecimento. O importante não é se ele domina o conhecimento, o importante é a gente melhorar os índices. E, melhorando os índices, recebemos mais verbas, ou nos destacamos em frente a não sei o quê, enfim, é toda uma falácia, né? Então, são esses problemas que nós enfrentamos no Brasil, em termos de carga horária, em termos de estrutura física, em termos de momentos de estudo dos professores e em termos de políticas, né? Que são políticas falaciosas também. Então, o Saviani vem contribuir inicialmente com uma teoria pedagógica para fazer a gente pensar o nosso contexto e nos dar algumas orientações para por onde, né, fazer o caminho desse trabalho. Aí ele coloca no livro dele, que foi o segundo livro dele, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, de 91, que a educação escolar, ela tem, né, 2 funções primordiais. A primeira é identificar os elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos, tá, da espécie humana, para que eles se tornem humanos. Quer dizer, quais são os conteúdos, quais são os conhecimentos, quais são importantes selecionarmos para fazer parte do currículo para que a gente continue, né, contribuindo com a formação de seres humanos emancipados, críticos, com formação política. E, por outro lado, né, a descoberta das formas mais adequadas para fazer isso. Então, ele está falando de 2 coisas aí, conteúdo e forma, né? Então, quais conteúdos são os mais relevantes que devem ser ensinados na escola, porque ele não vai, a criança, né, ou o indivíduo da classe trabalhadora não vai ter outro espaço para aprender, tá? E qual a melhor forma do professor fazer isso, que é um processo, inclusive, de construção coletiva, porque você não ensina igual uma criança de 3 anos, uma criança de 6, uma criança de 10, uma criança de 15, uma criança não, já é um jovem, né? Um adolescente de 17 e um adulto lá na EJA, ou um indivíduo com alguma deficiência, ou lá no ensino superior. Então, a forma de se ensinar o indivíduo conforme a sua faixa etária, a modalidade ou a etapa que ele frequenta, também é algo que tem que ser pensado e trabalhado, mas levando em conta o objeto principal da pedagogia histórico-crítica, que é trabalhar os conteúdos científicos, filosóficos e artísticos na sua forma mais elaborada. Porque ele não, as crianças, não, vou parar de falar criança porque a gente tem que pensar em indivíduos como um todo, né? Os indivíduos que pertencem à classe trabalhadora, em geral, não têm outro espaço que não seja a escola para ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá? E aí, falando um pouco mais sobre cultura, para entender de onde vem o conhecimento, então, que nós trabalhamos dentro da escola. Então, eu falei que o Saviani coloca a importância de a gente entender quais são os conteúdos que devem ser ensinados dentro do espaço escolar, e isso passa por debate, isso passa por disputa ideológica, tá? E isso passa por opção de uma teoria pedagógica também.
E quais as formas de se ensinar, né? A gente tem que estar buscando, sempre construindo quais são as melhores formas de se construir isso. Então, quais são os conteúdos? Pensar em conteúdo enquanto resultado de uma produção cultural do ser humano. Eu não falei isso de manhã, ó, vocês vão ouvir isso à tarde, é diferente. Eu sempre falo com os meus alunos que eu dou aula no curso de pedagogia agora e no mestrado em ensino. Às vezes a gente tem uma coisa cristalizada de falar assim que a teoria é uma coisa e prática é outra. Eu falei, falando igual gaúcho agora, né? Bah! Aí a gente não está entendendo direito qual que é a nossa profissão. Porque nós trabalhamos com elementos teóricos o tempo inteiro com os nossos alunos. Porque o que nós ensinamos na matemática, na física, na química, na geografia, na língua portuguesa, nas ciências, na educação física e na arte, são resultados de elementos que foram produzidos na prática social, mas que agora são conceitos. E eu trabalho esses conceitos em sala de aula, e esses conceitos são teóricos. Existe algo mais abstrato do que você pensar o número 10.000? O que é, né? 1, 0, 0, 0, 0. Olha a quantidade que isso representa. Se a gente for pensar em pedras, se for pensar em número de pessoas, se for pensar em população, é uma cidade, né? Uma cidade pequena. Então, você olhar para o número 10.000, ele traz dezenas de representações, dezenas de definições que foram construídas historicamente. Então, o sistema de numeração decimal, ele não é prática pela prática quando eu trabalho em sala de aula. Ele é conceito. É um elemento conceitual que foi produzido na prática social. Então, nós trabalhamos com elementos teóricos o tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas não estão entendendo a diferença entre elementos conceituais e teóricos e uma teoria pedagógica. Porque daí sim, há uma teoria pedagógica lá, escola novista, mas daí instala o trabalho tradicional. Aí é uma coisa. Mas falar simplesmente teoria e prática como se fosse algo separado, dissociado, é um equívoco muito grande. É não entender que tudo que nós trabalhamos em sala de aula é teórico, é conceitual, é uma representação teórica e é resultado de uma produção que nós fizemos enquanto ser humano por uma necessidade. Por que nós trabalhamos mapas hoje na escola? Qual que é o objeto de estudo da geografia? Ó, fazendo prova oral aqui. É paisagem, né, gente? É a paisagem. Aí tem território, tem espaço e tal. Mas a gente também pode pensar localização, mas tudo isso dentro da paisagem. Então, quando nós estudamos geografia, tudo que nós estudamos dentro da cartografia, dentro do entendimento de um mapa, uma região, o relevo, a vegetação, a hidrografia, que mais? O solo e tudo mais. Quer dizer, são todos elementos que foram sendo compreendidos, entendidos e representados dentro dessa imagem, que é a imagem cartográfica, que é o mapa. Então, tudo isso que nós estudamos dentro de um mapa, olha quantos conceitos, né? Quantos conceitos nós trabalhamos dentro de um mapa, os diferentes tipos de mapa, inclusive o político, o hidrográfico, enfim, todos os outros que tem, que eu nem vou lembrar de todos agora. Então, o mapa ele foi sendo produzido por uma necessidade de compreensão da paisagem, do espaço, delimitação de espaço, a questão da própria ampliação de poder, porque o que aconteceu lá com as grandes navegações? Os países lá da Europa que precisavam buscar novas formas de ampliar suas riquezas e também, quanto mais território, mais poder. Então, França, Holanda, Inglaterra, Portugal, Espanha saíram buscar novas terras, né? E aí, por um acaso, chegaram aqui no Brasil, né, os portugueses, por um acaso, né? A história romântica que ainda alguns contam. Então, quando você vai trabalhar mapa, todos aqueles elementos que você está trabalhando ali são elementos conceituais, mas que foram sendo construídos durante a história da humanidade, né? Os limites, as fronteiras,
todas as representações. Então, a gente falar que teoria é uma coisa e prática é outra, é a gente não entender que elas são dialéticas, né? É durante o processo de prática social, enquanto ser humano, que nós vamos construindo e vamos definindo elementos, e esses elementos vão se tornando elementos conceituais que eu trabalho via currículo na minha sala de aula. Porque quando eu trabalho, por exemplo, com o continente africano, eu não levo eles lá para a África para trabalhar na prática o que é a África. Eu vou trabalhar com elementos conceituais, né? Quando eu trabalho com eles a dezena de milhar, eu não vou ficar montando uma sala, um estádio com 10 mil elementos, eu vou trabalhar com eles os conceitos. Então são elementos teóricos. Então teoria e prática, dentro da nossa prática pedagógica enquanto professor, são dialéticas, são indissociáveis, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. E aí falando tudo isso para chegar aqui nesse gráficozinho que está aqui nesse esquema, na verdade, que eu coloquei. Para a gente entender então de onde vem o conteúdo que nós selecionamos e que está dentro do nosso currículo. E por que é importante a gente se orientar para uma teoria pedagógica voltada para os interesses da classe trabalhadora, para que a gente não caia também em contradições em relação à nossa profissão, em relação à nossa função, a função da escola pública e com a sociedade que a gente quer contribuir na construção, tá? Então entendemos que o ser humano, através do trabalho, interfere na natureza, né? Desde lá dos primórdios, dos primeiros momentos até no dia de hoje. A gente precisa de matérias-primas, né? Para a gente ir produzindo tudo que a gente produz, e tudo isso que a gente produz a partir da interferência do ser humano na natureza é cultural, tá? Então, quando a gente fala de cultura a partir da pedagogia histórico-crítica, nós estamos falando de tudo aquilo que não é natural. Então, cultural é o oposto de natural. E aí, seguindo a linha de raciocínio, então, cultura não pode ser confundida com sinônimo, ai, não vou falar em sinônimo mais. Com sinônimo, gente, tomar água. É que daí tem algumas coisas que eu estou repetindo da manhã, né? Eu estou enrolando a língua já. Sinônimo. Ó, agora saiu. Não pode ser confundido com sinônimo de arte e de ciência, tá? Cultura envolve tudo isso. Cultura é tudo que o ser humano produz. Tudo que tem interferência do ser humano, que tem ação do ser humano, é cultural, tá? Então, eu tinha um amigo geógrafo que falava, né, que não tinha mais nada natural no planeta, nem lá no meio da floresta amazônica, porque ele falou a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo acaba se movimentando e passando por tudo, né? Então a gente acaba tendo uma influência do cultural em todos os espaços, basicamente, né? Então, para a gente não confundir cultura com arte ou com ciência, mas cultura é tudo que o ser humano produz, tá? Então, o ser humano produz cultura material, tudo que é palpável, tudo que é visível, e a partir do acúmulo do conhecimento dessa cultura material, também produzimos cultura imaterial, que a gente pode colocar como cultura intelectual, como símbolos, crenças, conhecimento, costumes, tá? Então, o ser humano, ele produz isso na sua ação em relação à natureza, tá? E todo esse acúmulo que ele vai fazendo, ele vai transmitindo às novas gerações. Por isso que nós, enquanto espécie Homo sapiens, nos diferenciamos tanto dos outros animais.